Amém, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em cada coração. Queridos, eu quero agradecer agora de início a presença dos nossos visitantes, né? Eu tive a oportunidade de conversar ali, cumprimentar o Mateus. Conversei também um pouco com a nora da irmã Lia, também. A filha da irmã Maria do Céu. Também é uma coisa rara. Os irmãos vão concordar comigo. Você vê alguém da associação visitando as igrejas. E hoje nós temos um representante ali do Ministério Diaconal. Fique em pé, por gentileza, irmão. Sua presença é muito agradável aqui no nosso meio também, juntamente com os outros, tá? Então é muito difícil você ver um representante da associação na igreja. E nesta noite nós temos o irmão que faz parte do Ministério Diaconal e está aqui juntamente conosco. Citei esses nomes, mas... Obrigado, irmã Deise. Mas eu não sei... Tem o César também, que está nos visitando, né? O César está nos visitando nesta noite. O esposo da irmã Lourdes também, sempre aqui conosco. Ele está, assim, bem propenso, sabe? Sabe quando está meio inclinado, assim, para tomar uma decisão? Ele está quase tomando uma decisão. Se é que já não tomou, né? Se é que ainda não tomou. Queridos, vocês estão vendo aqui à frente um grupo seleto de pessoas. No caso, louvo ao Senhor Deus pela visão desta igreja, pelo ministério diaconal desta igreja. 54 anos. E eu digo a vocês, nesses 23 anos que eu estou aqui nesta igreja, nenhum diácono já me levou algum tipo de problema no gabinete. Levou não, de ser um problema a nível de ir para o gabinete. Eu tenho aqui, eu posso falar, eu tenho amigos e amigas aqui, né? Amigos de ministérios. Esses diáconos não estão aqui à frente por cabelo branco, por tempo de igreja, não estão aqui à frente por grau de instrução e não estão aqui à frente também por dízimo alto. Eles estão aqui à frente por causa de dom, por causa de um chamado. Por isso que funciona e muito bem nesta igreja o ministério diaconal. O ministério funciona de uma forma excelente aqui, por causa deste motivo. Porque em alguns lugares, algumas pessoas dão o privilégio para quem... Como é que está o dízimo do irmão? O dízimo alto, então vamos colocar o irmão no ministério diaconal para ele não sair da igreja. Como é que está o irmão? O irmão tem um lato sensu, stricto sensu. O irmão fez um doutorado em determinado... Então vamos colocá-lo no corpo diaconal. Não, negativo. É por dom. É por dom. Então eu agradeço muitíssimo a Deus por estes homens e por essas mulheres que estão aqui à frente, que têm buscado na palavra do Senhor um entendimento e o local, o posicionamento deles na igreja. São oficiais na igreja. Na ausência do pastor e do vice-presidente da igreja, quem responde aqui é o presidente do corpo diaconal. É o presidente do corpo diaconal que responde no impedimento do presidente, do vice-presidente. Aí o presidente do ministério diaconal, ele que responde pela igreja. Salvo engano, eu estou vendo um outro visitante ali atrás. Irmão Simarley, né? Estou olhando daqui. Ok. Irmãos, 54 anos de organização, de um ministério. Lógico que eu creio que não tem nenhum aqui que é desde da fundação. Não tem nenhum. Nem irmão Ezequiel, que é um dos mais velhos da fundação, não fundou o corpo diaconal, né? Então nenhum deles, mas eu agradeço ao Senhor pelos que aqui passaram
e contribuíram muitíssimo com o ministério desta igreja. O corpo diaconal desta igreja é tão bom, tão bom, tão bom, que a nossa igreja completou 54 anos e só tivemos 4 pastores aqui. 4 pastores. Em outras igrejas tem lá um irmão que sabe perfeitamente o que eu estou falando. Em outras igrejas, o ministério diaconal se reúne, vamos tirar o pastor. E essa igreja, com 54 anos, só passaram por aqui 4 pastores. Sem contar o pastor aí que ficou em tempo interino. Tá? Foi interinamente aqui. Então quero parabenizá-los, tá? Pelo aniversário de vocês e pedir ao Senhor que prolongue por muitos e muitos anos. Não somente nos pastores que por aqui já passaram, mas também nos próximos pastores, que vocês continuem do mesmo jeito. E vocês são bênção no ministério pastoral. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia. Salmo dos irmãos. Qual é o número? Salmos que os irmãos separaram para eles. Salmo de número 125. Somente os 3 primeiros versículos. Mesmo assentado como estão os irmãos, que a reverência não está no fato de você se posicionar, ficar em pé, tá? Às vezes fica de pé, mas está olhando, está conversando, então a reverência não está aí. Os 3 primeiros versículos, vamos ler de uma forma alternada. Eu estarei lendo o primeiro versículo, os irmãos que estão aqui, posicionados, estarão lendo o versículo de número 2, e a igreja estará lendo o versículo de número 3, ok? Que nos diz assim, pela Bíblia que eu tenho aqui em mãos: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Os irmãos... A igreja... Pai querido, nós queremos te render graças mais uma vez por tudo quanto tens feito em nossas vidas. E aqui estamos, ó Senhor Deus, mais uma vez preparados para prestarmos um culto a Ti. Que este seja mais um culto do Teu agrado, ó Senhor Deus. Nós não estamos fazendo nada para o homem, ó Senhor Deus. Tudo quanto estamos fazendo aqui é para a honra e glória do Teu nome, ó Senhor Deus. É a Tua igreja reunida prestando um culto a Ti, ó Senhor. Trabalha, ó Senhor Deus, conforme já foi mencionado pelo Teu servo. Trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração também, ó Senhor Deus. Que não fique somente no intelecto, ó Senhor Deus, o que nós estamos vendo e ouvindo, mas também que possa descer para o coração, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus, que use de misericórdia para com Teu servo, que ora faz uso da Tua palavra, Senhor. Agradecimento este feito em nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Nós vamos pensar nesta noite sobre o seguinte tema: fé e confiança. Eu não peguei o tema, a divisa dele, dos diáconos, mas peguei esse tema aqui, fé e confiança, porque o texto nos remete para esse tema, fé e confiança. Até porque este salmo é um salmo de encorajamento. É um salmo de encorajamento. Tem como objetivo animar o coração do crente quando passa por uma grande adversidade ou um grande problema. Então, quando nós lemos esse salmo de número 125, nos momentos aflitivos da sua vida, busque esse salmo, leia este salmo, porque o Senhor vai falar grandemente ao teu coração. Tem como objetivo animar o coração do crente quando passa por uma grande adversidade, por um grande problema. Então busque, leia este salmo. Logicamente que temos muitas outras passagens, outros textos, outros livros, outros salmos, mas esse aqui, o autor fala diretamente sobre as nossas necessidades.
E uma vez que, interessante que este salmo, não somente esse, mas alguns outros vão aparecer ali na tela, uma vez por ano, todo o povo tinha que vir a Jerusalém. Uma vez por ano. Tinha que vir a Jerusalém nas 3 festas e tinha que estar em Jerusalém. E chegando ali em Jerusalém, eles vinham cantarolando, vinham cantando, vinham entoando o salmo do número 120 até o número 134, que nós conhecemos como Cântico dos Degraus. Então eles vinham chegando para Jerusalém e entoando este cântico, porque isso aqui nada mais é, o salmo, esses 150 livros aqui, 150, não vou dizer capítulo, mas 150 salmos, ele é um inário. Ele é um inário. Mas este aqui do 120 ao 134 era o Cântico dos Degraus. Todas as vezes que eles tinham que ir a Jerusalém, eles iam cantarolando, eles iam cantando este hino, estes salmos, todos esses 15 salmos. E esse salmo nos fala a respeito de medo, porque quando nós olhamos para este salmo, o salmo nos fala a respeito de medo. Este salmo nos fala sobre expectativa e também nos fala sobre esperança. E isso é uma ideia que não ocorreu somente naquele período. Nós não temos, a Bíblia não fala o autor deste salmo, tá? Não fala o autor deste salmo, mas nos diz como se fosse para os dias atuais. Fala sobre medo, expectativa e esperança. Eu creio que todos nós aqui já passamos por um momento de temor, um momento de medo de alguma coisa. Não é medo de algum inseto, mas alguma coisa que te causou medo, te causou uma aflição. Também é um salmo que nos fala sobre expectativa. Todos nós temos uma expectativa na nossa vida, nós queremos algumas coisas, nós queremos, algo, esperamos por algo em nossa vida. Então o salmista fala sobre expectativa. E também o salmista fala sobre esperança. Nós temos esperança. Esperança de dias melhores? Sim, esperança de dias melhores em várias áreas da nossa vida. Seja na vida relacional, conjugal, familiar, profissional, estudantil, espiritual. Nós temos a esperança de uma melhora, nós queremos melhorar. Já falei por diversas vezes aqui sobre um livro que tem como título O Bom é Inimigo do Ótimo. Às vezes nós achamos que já está bom, então não preciso melhorar. Então esse salmo nos fala sobre esperança, de melhora. Eu preciso ser um melhor profissional, um melhor servo do Senhor, uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor filho, um melhor servo, um melhor funcionário. Eu tenho que a cada dia estar quebrando e avançando no meu ISO da vida. Então esse salmo nos fala sobre medo, nos fala sobre expectativa e também nos fala sobre esperança. Como o povo de Deus deve se comportar quando estão passando por um momento difícil? Qual o nosso comportamento quando nós estamos passando por um momento difícil? Alguns se desesperam, alguns tomam decisões e atitudes precipitadas, mas como que nós devemos nos colocar? É interessante que quando o escritor ele escreve este salmo aqui, estava dentro de 3 possibilidades, 3 situações. Pressionados pelo inimigo, de repente fez com que o autor escrevesse esse salmo, pressionado pelos inimigos, tá? Coloquei aqui pelo inimigo, mas pelos inimigos. De repente ele escreveu este salmo quando o rei judeu se tornou ímpio. Não vou dizer que era comum, mas às vezes acontecia de um rei judeu se tornar um ímpio. No caso, como exemplo, Acabe, cheguei a colocar Acabe. Então, de repente, o autor escreveu este salmo porque estava sendo pressionado pelo rei Acabe. O povo estava sofrendo pelo rei Acabe. E em a terceira possibilidade, Israel estava dominando a terra, mas havia alguns espaços que pertenciam aos inimigos. E o povo de Israel teria que conquistar ainda. Às vezes a ideia que muitos têm é o seguinte: não, o Senhor Deus prometeu uma terra que mana leite e mel, então é só chegar naquela terra, entrar e falar, essa terra é minha e acabou. Não.
Eles precisavam lutar, eles tinham que lutar. E eles já haviam conquistado alguns espaços, mas outros espaços ainda pertenciam aos inimigos e eles tinham que vencer, tinham que guerrear. E nenhuma guerra vou dizer assim, é algo bom, algo salutar para ninguém, para nenhuma família, para nenhuma nação. É algo que machuca aqueles que retornam para casa enfermos, machucado, mutilado, ou mesmo volta num caixão. Então a guerra não faz bem a ninguém. E o povo de Israel precisava lutar, conquistar. Deus falou, eu te dou, mas você tem que fazer a sua parte. Conforme acontece e ocorre com qualquer um de nós que aqui estamos nesta noite. Deus tem dentro da sua palavra bênçãos para cada um de nós, tem bênçãos inumeráveis para cada um de nós dentro da palavra dele, mas nós precisamos lutar para alcançarmos essas bênçãos. Vai abrir o concurso agora para a prefeitura de Belford Roxo. Não vou estudar não. Eu sou um evangélico, vou pedir ao Espírito Santo que me ajude. Sim, ele vai te ajudar, mas você tem que fazer a tua parte também. Você tem que fazer a tua parte. Então, o que acontece? Deus, ele se coloca à disposição para nos ajudar, mas desde que eu também me coloque à disposição de Deus. Não para ajudar a Deus, mas à disposição de Deus. Eu tenho que buscar fazer a minha parte. Se eu quero melhora na minha saúde, eu tenho que fazer por onde melhorar a minha saúde. Se eu quero passar num concurso público, eu tenho que fazer por onde passar naquele concurso público. Se eu quero uma promoção numa empresa, eu tenho que fazer por onde alcançar ou galgar a promoção naquela empresa. Eu tenho que fazer por onde. E o povo de Israel, eles tinham que conquistar ainda algumas terras. Mas eles não poderiam ficar de braços cruzados. Não, o Senhor prometeu, então Ele que vai nos dar. Não, eles tinham que ir à luta. Esse é o termo, tinham que ir à luta. O povo estava sendo oprimido. Quando você pega todos esses versículos aqui, você pode observar dos 5 versículos deste salmo, ver que o povo estava sendo oprimido. O povo estava sendo massacrado. O povo estava sofrendo por demais. E aí o que eu preciso fazer quando eu estou passando por momentos difíceis na minha vida? O que eu tenho que fazer? Existem pelo menos 3 atitudes. Pelo menos 3 atitudes. Lembrar das promessas de Deus, que está do versículo 1 até o versículo de número 3, que nós lemos, que nos diz assim pela Bíblia que eu tenho aqui em mão, só relendo: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu preciso lembrar das promessas de Deus. Eu tenho que lembrar das promessas. Existe uma promessa de Deus para a minha vida? Sim, existe. Então eu tenho que lembrar das promessas do Senhor Deus para a minha vida. E quando o autor sagrado, vou falar um pouco mais à frente, quando o autor sagrado ele coloca, são como os montes de Sião. Sião ficava mais ou menos, vamos colocar assim, geograficamente, ele ficaria aqui, mas em volta de Sião havia vários montes altíssimos. Então por isso que o autor ele vem falando aqui, olha, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, porque Sião era protegida. Ali foi construído o tabernáculo, foi construído o templo de Salomão, e ali eles estavam protegidos dos inimigos, porque estavam cercados por outras montanhas, por muitas montanhas. Jerusalém e Sião não fica assim, sabe, num campo aberto, sem nenhuma montanha. Em volta de Sião, de Jerusalém, várias montanhas existem ali. Então, a primeira atitude, lembrar das promessas de Deus. Quer conseguir alguma coisa? Quer ganhar alguma coisa na tua vida da parte de Deus? Lembre das promessas do Senhor. O Senhor tem bênçãos na minha vida. Nós usamos não um jargão, mas usamos um texto que fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sempre usamos esse texto, ou muitos usam. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo bem, Ele te fortalece, Ele nos fortalece. Mas eu faço algo para ser abençoado, para alcançar todas essas coisas. Eu preciso fazer alguma coisa. E uma das coisas que nós observamos muito são as pessoas, às vezes, que nos visitam
nós gostamos muito da visita dessas pessoas. Mas o fato de visitar a igreja não é o suficiente. O fato de só visitar a igreja é como se você tivesse, se aqui fosse todo cercado de montanhas, mas eu deixasse esse espaço aqui aberto. Esse espaço aqui aberto. O inimigo ia entrar por aqui direto, ia pegar esse espaço e ia entrar. Então eu preciso buscar no Senhor as promessas que Ele tem para a minha vida, mas eu preciso me colocar numa posição para poder receber essas promessas do Senhor. Tem a oração das 6 horas? A oração das 6 horas os irmãos conhecem. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Então, às vezes as pessoas nos pedem que oremos por elas, mas elas mesmas não fazem nada. Só pedem a oração. Só pedem a oração. Já é uma grande coisa? É uma grande coisa, mas elas têm que fazer algo também. Elas não podem ficar somente vivendo, sobrevivendo com as nossas orações. Elas têm que fazer algo também. Então, a primeira atitude, se eu quero avançar na vida, se eu quero receber essas bênçãos das mãos do Senhor, eu tenho que lembrar das promessas dEle. Tem que lembrar das promessas dEle. A segunda atitude é orar a Deus das promessas. Eu tenho que orar constantemente ao Senhor. Estar sempre orando ao Senhor. Houve um tempo em que nós, quando íamos pegar a palavra do Senhor para fazer uma leitura, uma devocional, primeiro nós orávamos. Pedíamos orientação ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Parávamos, pedíamos orientação ao Espírito Santo. Depois nós começávamos a leitura e o Espírito Santo de Deus ia nos dando um entendimento do texto que nós estávamos lendo. Hoje em dia é um pouco difícil, irmãos. Difícil até de ler a própria palavra, quanto mais pedir ao Espírito Santo de Deus. Então, se eu quero, se eu necessito, se eu estou pretendendo ser alcançado pelas promessas do Senhor Deus, eu preciso orar ao Deus das promessas. Eu tenho que orar mais. Mas eu sou evangélico há 15 anos, não preciso orar, precisa. Eu sou evangélico há 25 anos, não preciso orar, precisa. Orar, a Bíblia fala orar sem cessar. É orar sem cessar. Quer ver um momento em que nós pedimos muita oração, em que nós oramos muito, era no momento de uma enfermidade. Já falei aqui alguns domingos passados, e quando nós saímos para uma viagem, nós paramos para orar. Pedimos a Deus que nos leve até aquele local, que possamos e venhamos a desfrutar do local onde nós escolhemos para passar alguns dias, passar o final de semana, passar as férias. Mas dificilmente algumas pessoas oram quando retornam, quando chegam em casa. Cheguei de viagem, primeira coisa que eu vou fazer: Senhor, muito obrigado, porque retornei em paz. Me levaste em paz e me trouxeste em paz para o meu lar. Então nós precisamos orar em todos os momentos e por tudo também. O fato, o irmão mencionou aqui também, quando nós estávamos fazendo a entrega dos nossos dízimos, nossas ofertas, o fato de nós estarmos respirando já é um milagre da parte de Deus. O fato de nós estarmos aqui prestando esse culto ao Senhor Deus, irmãos, isso também já foi mencionado aqui, é algo que não se conta, não tem como pagar esse preço, porque muitas pessoas estão em casa sem poder se locomover. A irmã tirou assim, esse domingo, eu sei que foi com muito sacrifício para vir à igreja, porque a irmã quase não pode vir de casa, quase não pode sair de casa. E ela não mora tão longe, mas mora numa elevação, né? Falando em elevação, né? Não morro não. Uma pequena elevação ali na frente, e fica difícil até para subir de carro. Cadê o Marley? Até de carro é difícil. Mas olha o que essa irmã, que a esposa do irmão dizer que a irmã Lenice também fez, não está bem, né, para caminhar,
mas o que elas estão fazendo para poder vir à igreja? E às vezes, muitos estão com saúde, mas preferem ficar em casa. Não vou para a igreja agora não. Por que você não vai? Porque o Flamengo vai jogar 6h30. O Flamengo vai jogar 6h30, eu vou perder o jogo. Eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa assistindo o jogo do Flamengo. Ah, mas eu vou estar orando. Vou estar orando durante o jogo. Orando pelo quê? Pelo culto ou para o seu time vencer? Orando pelo culto ou para o time vencer? Então a segunda atitude é orar a esse Deus das promessas. Eu preciso orar, pedir sempre a Deus. Eu tenho expectativa, eu tenho esperança para a minha vida. Eu tenho que orar, pedir ao Senhor. Eu não posso parar de orar. Mesmo que as pessoas falem assim, para você não tem mais jeito. Qualquer pessoa pode falar isso para você. Mas a última palavra sempre é do nosso Deus. E através das nossas orações, Deus ouve e atende às nossas orações. Ele não somente ouve, mas Ele atende às nossas orações. Mas Ele vai atender de acordo com as nossas atitudes também. Não é, eu vou orar a Deus, vou pedir de qualquer forma, qualquer maneira, e a minha vida vai ficar uma vida assim, do jeito que eu quero, e Deus vai ouvir minha oração e vai responder. Não. Ele vai responder a sua oração. Mas também Ele tem que ver a sua atitude. E Ele sabe das nossas atitudes. Ele sabe até dos nossos pensamentos. Então são 3 atitudes. A primeira é lembrar das promessas de Deus, orar a esse Deus das promessas. E em terceiro lugar, ficar atento quanto à tentação e risco de nos desviarmos, que está aí no versículo de número 5, que eu não coloquei. Eu não coloquei aqui para os irmãos, está no versículo número 5, está assim, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva o Senhor com os que obram, e a maldade, paz haverá sobre Israel. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, então eu preciso estar atento em relação à minha vida. Caminho tortuoso, pastor, somente para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Sim, é um caminho tortuoso. Mas às vezes nós estamos no Evangelho, estamos dentro do reino de Deus instalado aqui na face da terra, mas às vezes podemos caminhar por caminhos tortuosos também. Então a palavra nos orienta, porque senão nós pagaremos um preço. Você é uma pessoa salva? Sim, você é uma pessoa salva. Se já aceitou a Jesus, você é uma pessoa salva. Mas poderemos sofrer as consequências dos caminhos tortuosos, de fugirmos da vontade do Senhor nosso Deus. Então essas 3 atitudes: lembrar das promessas de Deus, orar a Deus das promessas e ficar atento quanto à tentação e risco de nos desviarmos. Aí vem algumas atitudes. Retornando aqui, eu quero falar sobre algumas atitudes. Atitudes, são 3 promessas aqui nessa atitude. A de número 1, firmeza. Quando eu falei sobre Sião fica em Jerusalém. Era uma firmeza, uma segurança que eles tinham de estar naquela cidade. Então é uma firmeza. Quando eu estou no Senhor e o Senhor está em mim, eu tenho uma firmeza. Porque tudo que vier contra mim, eu tenho alguém que vai lutar a meu favor. Então eles tinham uma certeza. O escritor sagrado está colocando aqui que eles tinham uma certeza. Tinha uma certeza. Sião não ficava, igual eu falei para os irmãos, não ficava assim exposto, ficava num deserto. Eles tinham uma certeza, estavam seguros ali, eles estavam bem protegidos. E quando nós nos deixamos assim ser protegido pelo Senhor, irmãos, o inimigo se levanta contra você, mas cai. No seu setor de trabalho, as pessoas se levantam contra você, mas aquelas pessoas que caem. E em qualquer lugar que você vá, estiver trabalhando, estiver estudando, estiver professando a fé, as pessoas se levantam, mas se você estiver certo, aquelas pessoas é que vão cair, você não vai cair. Você não vai cair. Porque existe uma firmeza. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Você tem uma firmeza no Senhor.
A segunda bênção, a segunda situação, a segunda promessa que nós podemos ver está no versículo de número 2. Deus irá proteger. Aí, mais uma vez, o escritor sagrado ele usa essa figura. Sião é cercado por montanhas mais altas. Deus nos protege. Deus nos protege. Às vezes, e é lógico que nós podemos ser acometidos por uma febre, por várias causas, ter convulsão por causa de uma febre, podemos passar mal, podemos ter que parar numa unidade de pronto atendimento, de repente precisamos de ser atendido por alguém, em casa, na rua, mas uma coisa eu preciso ter certeza, que tem alguém que me protege, e esse alguém é Deus. Esse alguém é Deus. Quantos casos, irmãos, já ouviram de pessoas que têm uma amnésia parcial, daquele branco, né? Daquele branco, as pessoas não têm noção de onde está, do nome, onde mora, mas de repente, Deus retorna com a memória daquela pessoa e ela volta ao normal, e é Deus fazendo essas maravilhas em nossas vidas. Então, nós temos alguém que nos protege. Você tem um Deus que te protege e você pode ter um Deus que te protege. São duas situações nesta noite. Você tem um Deus que te protege e você pode ter um Deus que te proteja. Mas não depende da igreja, não depende da equipe de louvor, não depende dos diáconos. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. Nós, criaturas do Senhor Deus, nós fomos feitos pelo Senhor Deus. Nós temos que tomar essa decisão. Não, eu quero ser protegido por Deus. Porque é sempre de mal a pior, irmãos. É sempre de mal a pior todas as pessoas que estão distante do Senhor. Sempre de mal a pior. Por que de mal a pior? Na face da terra pode ir tudo bem, mas quando fechar os olhos, não tem como sair de um lugar e passar para o outro. Não tem. Então eu tenho que aproveitar enquanto eu estou vivo. Eu tenho que aproveitar e pedir proteção a este Deus enquanto eu tenho vida, enquanto a minha mente está funcionando. Terceira situação, dentro dessas promessas, da terceira promessa, vamos dizer, controle, está no versículo de número 3. Deixa eu ler aqui o versículo de número 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, mas para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Controle. Rei ímpio, o cetro era tipo um bastão que o rei segurava e que através daquele cetro ali, ele poderia tocar no ombro de alguém, poderia determinar alguma ordem que ele quisesse. Era ordem, era lei, ele tinha poder. E o cetro estava também nas mãos dos reis ímpios. Então eu preciso ter um controle na minha vida daquilo que eu vou fazer. Senhor, o que eu estou fazendo é correto? E o Senhor Deus, ele está com um cetro, vamos, hipoteticamente falando, ele está com um cetro, né, nas mãos para poder nos tocar, poder nos mostrar e apontar o que é certo e o que é errado para nossas vidas. E todos nós aqui sabemos o que é certo e o que é errado. Há uma outra situação que nós podemos ver aqui dentro dessas atitudes, é a atitude de orar. Orar. Lá no versículo de número 4, que fala no meio das diversidades, nós temos que buscar ao Senhor, temos que orar. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Nós precisamos orar, pedir ao Senhor, no meio da diversidade, no meio da dificuldade. Eles estavam aqui num momento dificílimo na vida deles. Momento dificílimo. Mas eles estavam pedindo ao Senhor. E às vezes nós pedimos mais ajuda a alguns amigos, alguns parentes, alguns colegas, do que o próprio Deus.
Eu não sei se você já teve a oportunidade de acordar pela madrugada e falar assim: estou com uma sede. Vai lá na geladeira e bebe água. Estou com vontade de fazer uma necessidade fisiológica. Sai, vai para aquele lugar. Mas às vezes não para na nossa cabeça que nós acordamos naquele momento que Deus nos despertou para que estivéssemos orando, que estivéssemos pedindo uma orientação a Ele. Senhor, o dia está por amanhecer. Eu não sei quem me espera este dia. Senhor, me guarde, me proteja. Não somente orar por mim, mas de repente você orar pelo seu filho, orar pelo seu esposo, orar pela sua filha, orar pela sua esposa ou pelo esposo. Está pedindo ao Senhor, porque você acordou, não foi à toa. Me deu uma insônia, eu vou para a sala ver televisão. E quantos vão para a sala assistir televisão e ficam até o dia amanhecer? Ainda mais se for seriado, fica até o dia amanhecer. Então eu tenho que aproveitar esses momentos que Deus, Ele permita que eu acorde pela madrugada para estar orando, buscando, tendo um contato com Ele. E é um dos melhores momentos, quando não tem barulho, não tem ninguém para te incomodar. Tem ninguém para te incomodar. Uma outra situação que eu preciso observar, a terceira atitude, que está no versículo número 5, vigiar quanto à tentação. Eu já li o versículo número 5. Vigiar quanto à tentação. Membros debaixo do cedro do ímpio, às vezes cede, se deixa dominar. Então, vigiar quanto à tentação. Quando eu falo aqui vigiar quanto à tentação, é o que está sendo imposto em relação a cada um de nós. O que o sistema está querendo colocar sobre nossas vidas. Isso aí não tem nada demais, não. Isso aí é normal, essa situação. E você está quadrado, você está ultrapassado, tem que contextualizar. Se está errado, está errado. Não precisa nem ser evangélico para ver que algo está errado. Se eu tenho entendimento que aquilo está errado, eu tenho que assumir que aquilo está errado. E se eu estou cometendo um erro, eu tenho que pedir ao Senhor Deus para me ajudar. Então, vigiar quanto à tentação. Nós somos bombardeados 24 horas, irmãos. Somos bombardeados. Antes de sair para trabalhar, somos bombardeados através de algumas notícias. Quando nós estamos no meio de transporte, somos bombardeados por tentações. Quando chegamos no setor de trabalho, somos bombardeados por tentações. Quando estamos retornando para a nossa casa, aos nossos lares, somos rodeados, somos bombardeados por tentações. E eu preciso estar atento em relação a isso. Não somente para aquelas pessoas que são adolescentes e jovens que estão sofrendo. Hoje em dia, ser adolescente e jovem, eles sofrem muito, porque são alvos, porque aqueles que são armaduros estão enraizados e sabem perfeitamente o que querem e o que sabem, e o que vão fazer. Mas esses que estão em fase de amadurecimento, de um crescimento espiritual e até uma formação mental, sofrem muito. Então eu tenho que ter muito cuidado. Adolescente e jovem precisa ter muito cuidado e vigiar quanto à tentação. Anos passados, quando se namorava, ficava o namorado. Deixa eu pegar aqui. Não está difícil de ver aqui. Ficava a namorada, ficava o namorado, mas aqui perto ficava o pai ou ficava a mãe. Ficava o pai ou ficava a mãe. Ficava o pai ou ficava a mãe. Mas hoje em dia, não, os tempos mudaram, pastor. Está certo que os pais não têm necessidade de ficar mais perto, porque sabe a filha que tem e sabe o filho que tem. Sabe que a filha é uma serva do Senhor e sabe que o filho é um servo do Senhor. Mas mesmo assim, o inimigo não se dá por satisfeito. Porque quem está lá fora, sabe, já está por conta dele. Por conta dele. Ele quer pegar quem está aqui dentro. Ele quer pegar quem está aqui dentro. Para que os outros possam falar, tá vendo lá? É crente. Tá vendo? Mas ainda bem que
Nós geralmente falamos, o cair é do homem e o levantar é de Deus. E o Senhor Deus sempre estará com as mãos assim pronta para nos resgatar, para nos tirar de onde nós caímos, de onde nós deslizamos. O nosso Deus faz isso com cada um de nós. O nosso Deus, ele nos protege neste ponto também, mas eu preciso vigiar quanto à tentação. Se eu pedisse pelo menos 10 irmãos ou 10 irmãs que viessem aqui à frente e falassem, olha, eu fui tentado hoje, viriam com facilidade e falariam. Ou de repente não falariam com vergonha, mas foram tentados. Adolescentes, jovens, adultos também. Adultos, se nós não vigiarmos, nós somos, de repente nós somos um alvo fácil, poderemos ser um alvo fácil do inimigo. Membros debaixo de cedro do ímpio, às vezes cede. Ele é teu chefe, ele é meu chefe. Então eu vou cumprir a ordem do meu chefe, sabendo que aquilo está errado. Ah, mas se eu não fizer, ele me manda embora. Acima do teu chefe existe uma outra pessoa. Acima do teu chefe existe uma outra pessoa. Quando você vê que algo está errado, você pode falar assim, não, eu não vou fazer. Não vou fazer. Ó, se você não fizer, eu te mando embora. Tudo bem, mas vamos lá em cima, vamos falar com o diretor. Vamos falar com o diretor. Ah, não, eu vou fazer porque meu chefe mandou. Você sabe que está errado. E você tem uma brecha, vamos dizer assim, como se fosse na lei, uma brecha para poder sair, porque o chefe foi o chefe que mandou. E de repente o chefe pode estar até te experimentando também. Então precisamos ter muito cuidado, vigiar quanto à tentação. Aí nós começamos a observar em relação o que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Eu preciso parar e analisar o que o Senhor quer fazer comigo. Vamos fazer uma aplicação, vamos para a parte conclusiva aí. Vamos à conclusão. Enfrente a adversidade. Irão surgir momentos na nossa vida, momentos difíceis, surgirão. Não é porque você é um servo do Senhor. O povo de Israel tiveram que voltar de batalhas. E o próprio Deus falou assim, ó, não vai. Para um servo dele, não vai. Então somos sujeitos às adversidades, intempéries da vida. Muitas coisas podem acontecer com a ação permissiva de Deus, logicamente. Pode acontecer a cada um de nós. Ah, meu filho ficou doente, minha esposa ficou enferma. Pode acontecer, porque enquanto estivermos aqui neste mundo, enquanto estivermos aqui, somos sujeitos a muitas coisas desagradáveis, mas sempre confiando e pedindo ao Senhor, Senhor, me ajude. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Uma outra situação que eu preciso entender, Deus firma, protege e livra. Deus, ele te firma, te dá uma certa segurança, ele te protege e também te livra de situações. Se for perguntar aqui sobre livramentos, quantos de nós aqui já tivemos livramentos? De pensar que não ia conseguir mais, mas tivemos livramento da parte de Deus. Proteção divina. Quantos de nós aqui Deus já nos protegeu de algo que, sabe, poderíamos estar mortos. Poderíamos estar mortos. E Deus nos protege. E Deus também, ele nos firma nos seus propósitos. Eu preciso tomar uma decisão, falar, Senhor, eu quero me firmar na tua palavra. Preciso me firmar na tua palavra, porque eu quero ter a tua proteção. Quero ter a tua proteção. Quando eu fico fazer uma comparação um pouco chula, um pouco baixa aqui, mas tem muitos adolescentes, até adultos, que gostam de soltar pipa. Dificilmente alguém coloca uma pipa no alto, dá muita linha, deixa embora a pipa, sem ter um cerol.
Dificilmente, porque ele sabe que vai voar, vai perder a pipa. Ou ele fica numa altura que a qualquer momento ele pode puxar e baixar, ou então ele nem coloca a pipa no alto, porque ele sabe que ele vai perder. É a mesma coisa quando eu não tenho o Senhor ao meu lado, o Senhor tomando conta da minha vida, cuidando de mim, me protegendo, me livrando. A qualquer momento, o inimigo pode aprontar e te levar. A qualquer momento. Um dia Deus levará a juízo. Quando nós olhamos aqui para este texto, esse texto nos diz que um dia o Senhor Deus nos levará a juízo. Todos nós, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho. Não somente daquelas pessoas que estão lá fora, que não receberam ainda, não aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todos nós. E aí o Senhor Deus, segundo a palavra, poderá dizer: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Ou então dizer: entre benditos do meu Pai. Ele poderá dizer isto. Mas todo joelho terá que se dobrar diante do Senhor. E dentro deste salmo que nós acabamos de ler, o 125, nós podemos observar aqui que eles estavam esperando em Deus, que fala que é a segurança daqueles que confiam em Deus. Se eu perguntar a qualquer pessoa lá na rua: você confia em Deus? A pessoa vai falar: eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Mas até onde vai essa tua confiança? Será que você tem Ele como teu Senhor, como teu Salvador? É interessante que quando o apóstolo Paulo ele teve um encontro com o Senhor Jesus, uma das primeiras palavras que o apóstolo Paulo falou: que queres que eu faça, Senhor? Já chamou Jesus de Senhor no primeiro encontro. E quando você encontra ali a palavra Senhor, tu encontra com letra maiúscula. Que queres que eu faça, Senhor? Algumas pessoas podem dizer: não, mas estou fechado com Deus. Tá, mas e você? Ele está fechado contigo? Ele está aguardando por um fechamento, usando a linguagem atual. Ele está aguardando por um fechamento. Mas às vezes as pessoas, o linguajar atual, mas às vezes as pessoas acham que levar o estilo de vida que nós estamos levando, viver sem Cristo, isso é tranquilo. Pastor, eu não preciso de Cristo porque eu fui aprovado aqui, fui aprovado ali, eu consegui passar no concurso, eu consegui um bom emprego. Amém, porque você conseguiu. Você estudou, você se esforçou? Sim, você se esforçou. Mas nada é melhor do que você ter uma segurança. Nada é melhor que você ter uma segurança. Nada é melhor que você ter alguém que te proteja. Então, queridos, quando nós vemos esses 5 versículos aqui, e o título vem falando segurança daqueles que confiam em Deus. Você confia em Deus? Até que ponto? Creio que eu falei na semana passada, a nível de evangelização, quando você vai abordar alguém por evangelização, tem oportunidade para evangelizar alguém. Sempre nós perguntamos: se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Sempre usamos esse termo quando nós vamos evangelizar alguém. Quando alguém permite ser evangelizado. Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Aí de repente outra pessoa fala assim: eu tenho certeza. Aí você evangelizando pergunta: suponhamos que você estivesse diante de Deus neste momento e Ele lhe fizesse a seguinte pergunta: por qual motivo eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Eu sou um bom filho. Não faz mais que obrigação. Eu sou um bom esposo. Não faz mais que obrigação. Eu sou uma excelente esposa. Não faz mais do que obrigação. O importante é ter a certeza de uma salvação. Não, eu mereço entrar no céu porque eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Passaporte está carimbado, pode entrar. Pode entrar. Olha, eu estou pensando ainda, estou assim, quase lá, quase. Ainda não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, quando nós lemos esse Salmo de número 125 e começamos a meditar a respeito de fé,
e confiança, tenha fé que Deus pode fazer tudo isso por você. E tenha confiança que Ele jamais deixará passar desapercebido alguma coisa em sua vida. Você sempre terá um grande aliado ao seu lado. Um grande aliado ao seu lado. Você terá um grande advogado ao seu lado. Você terá um general ao seu lado para batalhar por você, para ser o teu juiz. Você terá uma pessoa que ninguém é superior a ele. A pensar em última instância, vai recorrer a quem? Não tem, a última instância é o Senhor Deus. A última instância é o Senhor Deus. Não, porque eu estou frequentando alguns lugares e eu estou estudando para ver se eu tomo uma posição em que igreja que eu vou ficar. Amém. Mas não retarde. Não retarde a tua decisão. Aqui o povo estava passando por grande dificuldade. Mas eles falaram, os que confiam no Senhor, o escritor sagrado coloca, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião e não se abalam. Olha a confiança dele. E você tem essa confiança? Você tem essa confiança? Você confia? Até que ponto você pode falar, não, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Agora, se você não confia no Senhor, Deus está te dando uma outra oportunidade. Mais uma oportunidade. Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser protegido por Ti. Eu espero um livramento da Tua parte, Senhor Deus. Espero um livramento da Sua parte. Permita-me orar por você e orar com você neste momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus, desde o início do culto, aliás, desde quando você saiu de casa, a partir do momento que você foi convidado para vir à igreja, o Espírito Santo já havia iniciado um processo, um trabalho na sua vida. A partir do momento que você saiu de casa para vir para a igreja, o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na tua vida. E aí você chega na igreja, você ouve os louvores, ouve as palavras do momento ofertório, o momento de clamor, a leitura da palavra do Senhor, mas de repente você se tranca, você está armado, se arma para não aceitar esta palavra. E aí o Espírito Santo de Deus não vai conseguir te desarmar se você está armado. Você tem que falar assim, Senhor, estou à vontade, age na minha vida. Então quero orar por você e com você neste momento. Orar por você que está ou encontra-se afastado da presença do Senhor, não da casa do Senhor. Da casa do Senhor as pessoas podem vir à igreja todo domingo, mas está afastado do Senhor. Quero orar por você que está afastado da presença do Senhor. Senhor, hoje eu entendi que eu preciso de um compromisso maior contigo. E também quero orar por aquelas pessoas que ainda não tomaram uma decisão que é tão importante, do reconhecimento de Cristo como único, suficiente Salvador. Não existe um outro nome. Atos 4:12 nos fala a esse respeito. Nenhum outro nome há dado entre o homem, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos orar. Vou orar por você, com você, neste momento. Pai querido, de infinita misericórdia, nós queremos te render graças, porque nós temos muitas pessoas aqui dentro, ó Senhor Deus. Mas Tu que sondas os corações, ó Senhor Deus, conhece a nossa mente, o nosso pensar, ó Senhor Deus. Eu quero te pedir por essas pessoas, ó Senhor Deus, por cada uma dessas pessoas, que deste a capacidade de analisar tudo, ó Senhor Deus. Fazer uma análise, ó Senhor Deus, principalmente da vida espiritual. E se houver alguém afastado, ó Senhor Deus, que queira retornar nesta noite, e deu espaço para Teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, nós Te louvamos, ó Pai, porque a pessoa abriu o coração e reconheceu que precisava voltar para a Tua presença, ó Senhor Deus.
e cultuar a Ti juntamente com a igreja, ó Senhor Deus. Mas eu quero Te pedir também, ó Senhor Deus, por aquelas pessoas que ainda estão retardando, ó Senhor Deus, uma decisão, ó Pai. Senhor, que essas pessoas possam ter uma atitude nesta noite, ó Senhor Deus. Tomar uma decisão nesta noite, ó Senhor Deus. E falar de hoje não passa. É hoje que eu vou aceitar este Cristo. E sair daqui totalmente transformado, ó Senhor. Porque o maior milagre, ó Senhor Deus, é o milagre da salvação, ó Senhor Deus. Nós Te pedimos, ó Senhor Deus. Não podemos sair daqui, ó Senhor Deus. Nenhum culto, ó Senhor Deus, pode terminar sem um convite à salvação, ó Senhor Deus. Ajude, ó Senhor Deus, a estas pessoas se livrarem de tudo quanto elas aprenderam, ó Senhor Deus. Aprenderam no sentido cultural, ó Senhor Deus, no sentido religioso que foi repassado para cada uma delas. Faça entender a necessidade de que Cristo é o único Salvador, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite e por mais essa oportunidade. Nós Te agradecemos e Te suplicamos em o nome, por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.